Então, galera, vamos para mais uma aula de xadrez. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a abertura italiana. Quem me conhece sabe que é uma das aberturas preferidas que eu tenho, e eu até tive vontade de falar sobre essa abertura porque eu assisti uma aula que eu adorei de um grande mestre incrível aqui do Brasil, que é o Luiz Paulo Supp. Luiz Paulo Supp, ele é um conhecedor, né, de várias aberturas, é um grande mestre, muito respeitado, muito vencedor aqui no Brasil. E eu vi o Luiz Paulo Supp falando sobre essa abertura e falando uma coisa que eu não tinha percebido. E por isso que é bom a gente aprender com quem sabe muito mais do que a gente, né? Porque eu jogava essa abertura por alguns caminhos parecidos, mas não exatamente do jeito que ele fala. E eu quero comentar com vocês o jeito que ele fala para ver se vocês gostam disso daqui também. Porque eu até já falei sobre isso daqui em algumas aulas antigas. Se você quiser dar uma olhadinha, acho que vocês podem gostar. A abertura italiana, ela começa com um peãozinho jogando E4, o peão responde com E5, peão das pretas, cavalo F3 atacando o centro e cavalo C6 defendendo o centro. Lembrando, galera, que quem ainda não está familiarizado com isso, tio, o que você está falando? Um monte de letra, um monte de número, só olhar no endereço das casas, né? A1, A2, A3, beleza? Então vamos lá. E a jogada que define a italiana, né, que marca bastante a italiana, é esse bispo jogando em C4. Quando o bispo joga em C4, a jogada mais comum das pretas é jogar bispo C5. E aí, normalmente, o que eu fazia? Eu jogava C3. Eu gostava bastante de jogar essa linha de C3, porque quando você joga em C3, o adversário normalmente joga cavalo, e aí eu posso jogar D4. Se o seu colega não jogar bem e ele captura o peão, e quando você capturar, ele recuar o bispo, a partida dele vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Eu até já mostrei um videozinho aqui comentando sobre a sequência aqui, vocês podem dar uma procurada também em abertura italiana. E aí, o que acontecia na maioria dos meus jogos era, a pessoa sabia jogar, jogava bispo B4 dando cheque, eu defendia de bispo, bispo captura D2, cavalo captura D2 mais o cavalo que está em B, viu? E aí, as pretas sempre jogavam D5 para, né, deixar o jogo igual. E quando eu capturava de peão, cavalo captura e pronto. Eu continuava jogando daí. É uma posição até que não é muito ruim não de jogar. Dá para jogar, mas não é também muito boa, né? Aquela coisa assim, nossa, como eu adoro jogar essa posição. E aí eu vi o Supp falando de uma coisa fantástica. Ele falando, ó, em vez de você jogar C3, você joga o roque direto. O roque direto. Joguei roque direto, ele provavelmente joga cavalo F6, que é uma boa jogada. E aí eu jogo D3. E agora começa a vir algumas jogadas muito legais, muito chaves nessa posição, que podem ser bem interessantes para o jogo de vocês. E eu falo, a gente tem que jogar mesmo, treinar nossa memória e decorar jogadas para tentar fazer igualzinho, porque leva para um caminho muito legal para a gente jogar mais tarde. Eu não preciso nem ficar me preocupando demais com as jogadas que as pretas estão fazendo, porque as minhas, claro que eu vou me preocupar um pouco, mas as minhas jogadas elas vão levar para um caminho muito interessante para as brancas. D6 é uma alternativa das pretas, e é aí que eu jogo C3. Só nessa hora que eu vou jogar C3. As pretas podem fazer o roque e eu jogo H3 aqui. O Supp comenta bastante sobre essa jogada, que tem alguns momentos que ela é mais importante. Né? Talvez eu comente um pouquinho também aqui para vocês mais tarde. Quando as pretas respondem com H6, o bispo recua para B3. Esse bispo normalmente ele vai recuar mesmo, porque não vale a pena trocar por aquele cavalo que está ali em C6. Nosso bispo é um bispo muito importante aqui para a italiana. É melhor arrumar um lugarzinho para esconder ele mesmo. Ele joga 6. E agora eu jogo torre E1 no centro do tabuleiro. Por quê? Agora ele pode recuar o bispo para 7 e eu vou continuar o desenvolvimento das minhas peças. Agora eu vou fazer a grande jornada do cavalo. Quando eu jogo essa torre para E1, na verdade eu estou querendo arrumar um caminhozinho para eu passar com o meu cavalo. Vou jogar cavalo primeiro de B em D2, depois quando ele joga cavalo E7, que é uma possibilidade também, eu vou lá e jogo cavalo F1,
para chegar finalmente, ó, com o meu cavalo lá em G3, que é um dos meus objetivos dessa posição. É chegar nesse momento do jogo, um momento muito bonito, muito legal para se jogar. O bispo pode jogar D7 e agora sim eu jogo D4. Eu só jogo D4 depois que o cavalo já chegou lá na casinha de G3. Se ele não tiver chegado ainda, eu não jogo, porque realmente pode não ficar uma abertura muito boa para mim. Depois a gente vai dar alguns exemplinhos. Agora, se ele jogar, por exemplo, dama E7, não é uma jogada tão legal, tão cômoda para ele, porque eu posso jogar cavalo atacando a dama. Bispo pode capturar o cavalo, mas eu capturo atacando o cavalo dele de volta. E aí as pretas não estão numa posição muito cômoda mesmo, uma posição muito legal. Se ele joga a torre A8, que é uma jogada mais interessante, eu vou terminar o meu desenvolvimento agora com bispo E3, ele pode jogar B5, e agora eu jogo dama D2 e eu estou pronto para continuar o jogo. O que eu aconselho? Realmente são muitas jogadas, é um jogo longo e é difícil da gente decorar, claro. Mas você decorando isso, você está pronto para jogar contra praticamente qualquer pessoa. Você vai decorar esses passos e aí você vai treinar, continuar o jogo a partir daí, para você perceber o tanto que seu jogo fica muito mais divertido de jogar, fica muito mais atrativo, você tem ideias fantásticas nessa posição e pode ser muito legal para o seu desenvolvimento dentro do xadrez. A gente não terminou de falar da italiana ainda, porque essa é uma ideia inicial aí que o Sup passou, de formas como a gente pode trabalhar dentro dessa abertura. A gente vai comentar um pouquinho mais dela depois também, beleza? Combinado? Lembra da posição? É bom que tá gravado em vídeo, você pode repetir para entrar na cabeça e você virar, né? Quem sabe aí um dia um mestre de xadrez. Tamo junto. Tchau, tchau.